Fala pessoal, Guilherme Berenguer aqui, e eu abri esse espaço para a gente fazer um bate-papo sobre vários temas, e o tema que a gente vai falar hoje aqui é saúde. Eu estou aqui com o meu amigo, Dr. Carlos Zamora. Dr. Carlos Zamora, seja bem-vindo. Valeu, Gui. Vamos trocar essa ideia. Vamos Vamos falar lá. sobre vida, vamos falar sobre saúde, vamos falar sobre coração. Para quem não conhece o Dr. Carlos Zamora, ele é cardiologista aqui nos Estados Unidos e ele vai trocar ideia com a gente sobre vários aspectos que envolvem a saúde do coração e a saúde, sobretudo, do ponto de vista de longevidade, né? Sim. A gente fala muito hoje em dia, Dr. Carlos, sobre o que é essa longevidade, né? Por que se fala tanto sobre longevidade? O que contribui para essa longevidade? Muito legal ter essa conversa aqui com você. E eu, na verdade, faz mais de 10 anos que eu me formei, faz 20 anos que eu me formei como médico, mais de 10 anos como cardiologista aqui na Flórida. E eu até esse último 2 anos, eu não entendi que eu pratico longevidade, porque antes a gente chamava de prevenção. Eu acho que o que eu vi muito grande desde o começo, desde 2010, eu lembro palestrava em vários lugares diferentes sobre dieta, exercício, suplementos, como evitar doença. E eu estou muito feliz hoje em dia porque eu vejo que desde a pandemia o pessoal teve muita desgraça, muita morte, muita doença, e o pessoal teve mais awareness, mais alerta sobre saúde, sobre se cuidar, porque se você pega uma doença, se você está em boa saúde, você vai responder melhor aos tratamentos, vai sair melhor. E eu vejo que desde 2020, depois desse grande susto, desse grande parálise mundial para focar na saúde, o pessoal está muito mais alerta com isso. Eu acho que isso ajudou muito a entender o que a prevenção, no final, é uma longevidade, ou seja, você quer prevenir doença, quer prevenir problemas, e isso vai causar longevidade, e não só viver longo, mas viver saudável, né? A gente quer estar participando das Olimpíadas dos Centenários. Aos 100 anos de idade, a gente está podendo... Aos 100 anos de idade não significa correr 100 metros em 9 segundos, significa você sair do supermercado e poder carregar uma sacola, abrir a sua porta, fechar. Então a gente quer treinar para manter essa saúde. Mas é engraçado você falar 100 anos, e às vezes assim, em rodas de conversas com amigos, você escuta aquele cara que fala assim, a tecnologia, a ciência avançou tanto que daqui a pouco é muito provável que a gente viva até os 100, 120. Sei. Tipo, existe embasamento científico, estudos que falem sobre essa possibilidade, né? Qual é a expectativa de vida hoje? 90, 85? Até menos que isso, mas eu não gosto de especular. Então, o que eu vejo é que pessoas ainda morrem todos os dias, doença acontece todos os dias. Então, legal, se a gente continuar evoluindo e isso acontecer, que pode ser que aconteça com tratamentos genéticos, de mudar a epigenética, de mudar os genes, como a gente já vê em alguns cânceres e algumas outras doenças, maravilhoso. Mas a gente tem que estar bem agora, né? Se você tem mais de 30, mais de 40, o que eu sei na área de prevenção é na saúde celular e regenerativa. Saúde celular e regenerativa. Isso. O que é a saúde celular e regenerativa? É algo que você está indo na raiz da fisiologia. Quando eu estava na faculdade de medicina, eu adorava anatomia, mas depois o meu maior interesse era na fisiologia. Porque tudo sai da fisiologia. Fisiologia é o funcionamento normal de diversas partes do teu organismo. Da célula, começando da célula única e todas elas que vão compondo os órgãos e os diferentes sistemas que nós temos. Então, indo na raiz da célula, microscopicamente, trabalhando na mitocôndria, em órgãos celulares, que depois dos 30 e depois dos 40, que nós todos vivenciamos isso, não tem como negar, os níveis de energia vão caindo. Por quê? Porque os níveis de energia celular vão caindo. Então, esses níveis de energia que vão caindo, tampar a peneira onde está vazando essa energia e começar a repor. Então, assim também, à medida que as descobertas da medicina avancem, a gente quer chegar até os 70, porque daí, lá nos 70, se tiver uma descoberta que vive até os 120, a gente vai estar vivo, vai estar saudável
para aproveitar isso. Esticar ao máximo, E esticar ao com o máximo. máximo de E qualidade. tá bem na parte muscular, Uhum. de estrutura óssea, mental, né, Perfeito. neuronal, cardiovascular. Que no Perfeito. meu caso, como cardiologista, o número 1 de morte ainda não só nos Estados Unidos, mas no mundo, é a doença cardiovascular. Uhum. Infartes, derrames, AVCs é outro muito importante. E que maioria delas podem ser evitadas. Tem que fazer um check-up cedo, profundo. Era isso que eu ia te perguntar. Quando a gente fala assim de cuidados com o coração, você falou aí de 30 mais, 40 mais, nível de energia caindo, aí você Sim. vê o ser humano com a regeneração de células, energia, e aí o funcionamento, né? Quero abrir a porta do carro, subir, descer a escada, etc. Uhum. A partir de que idade se recomenda, né? Mas pode acontecer mais cedo também. O que você falou, tem gente morrendo antes dos 30, antes dos Sim. 20, teve crianças que teve problema com o coração, É. e a gente tem alguns critérios, né? Então, sei lá, colonoscopia depois dos 40, Sim. quem tem histórico hereditário. Para o bem-estar do coração, quais são o que a gente deve ter como critério para preciso começar a ver? Sim. É o número 1 de morte porque a doença começa já, em alguns casos, até desde criança. Especialmente com a dieta industrializada, que a maioria de nós somos expostos agora. São muitos químicos, são muitas, não só da comida, ambientais. Então, desde criança, já podem estar acumulando placas microscópicas que, depois de muitos anos, vai acumulando. Eu sempre falo, para infartar ou ter um AVC, geralmente não é de repente. Uhum. É como cozinhar. Então você não aparece um prato elaborado de comida, um estrogonofe, de repente, né? Se você está preparando eles. O mesmo é com um derrame ou um infarto. Você tem vários ingredientes misturados na maneira certa e ao longo do tempo, um tempo de cozinhar. Perfeito. Isso. E aí tem um momento em que, às vezes, algum evento precipita isso e catalisa o evento agudo de um infartar ou de ter um AVC. Uhum. Então, o tratamento, a prevenção é sistemática e começando cedo. Então, vamos lá, eu recomendo, a partir dos 40. E tudo isso aqui tem que ser individualizado para cada pessoa, Claro, falar com o seu médico, cada etc. pessoa é uma pessoa, cada Isso. situação de saúde do indivíduo é diferente de um para outro. Sim, eu acho que não só medicina celular regenerativa, mas também individualizada hoje em dia. Sim. Porque, graças a Deus, temos muitos avanços que a gente pode fazer marcadores genéticos, vários marcadores avançados, que então é bem individualizado. Mas, no geral, a partir dos 40, dependendo do histórico familiar, mais ainda, as pessoas têm que fazer um exame de placas, ou seja, ver por alguma janela dentro, porque já não adianta só falar, Guilherme, você tá bonito, você tá bem. Tem que fazer uma análise interna, porque mesmo às vezes magro e vendo-se de uma maneira saudável, podem existir processos internos. Ou seja, aquela ideia da pessoa estar, por exemplo, acima do peso, já não é indicativo, né? Chegou nos 40, magro ou acima do peso, não interessa. Independente do estilo de vida. A grande maioria, eu aconselho a fazer uma imagem de circulação coronária e Qual que é cerebral. esse de placas? É aquele do cálcio? Isso, o Calcio Score é ótimo. Eu tenho a bênção que eu estudei no Mount Sinai, em Miami Beach, que é onde o Agaston, o Dr. Agaston, que é um amigo meu, colega meu, ele também criou não só o Calcium Score, ele criou o South Beach Diet também. Que legal. Um cara, um gênio e muita gente boa. Ele viu que quando faz uma tomografia do tórax, dá para ver lesões calcificadas na coronária. E ele quantificou. E aí o Calcium Score leva o nome de Agaston Calcium Score. Então eu aprendi muito isso e recomendo muito a partir dos 40, como se fosse, eu chamo de que é a mamografia do coração. Mas isso deve ser feito tipo anualmente? Você tem que fazer isso aos 40. E aí, depois disso, poderia ser anualmente, mas se você detecta placa, você pode fazer a cada 3 a 5 anos, porque aí o principal ali você saber que já tem alguma placa formada. Sim. Aí o nível de prevenção e de terapia já entra para outro nível. Entendi. E qual outro exame? Esse do cálcio eu tinha escutado, já fiz também, na época que eu estava pirando que eu ia fazer Ironman, aí fui num cardiologista e aí fiz esse exame. E quais os outros? Tem aquele... Qual que chama aquele? Bota aquelas...
É o... O eletro, É, eletro. com o stress test. Isso, Sim, a eletrocardiograma. esteira. Então, o stress test, que é a esteira, a prova de esforço, vale a pena, é bom. Tem, como todos os exames, você tem que ver a probabilidade de falso positivo, falso negativo. Na esteira, na prova de esforço, você tem pelo menos 15% de falso negativo, falso positivo. Uhum. Então, de novo, não dá para fazer um teste, seria ótimo se desse, mas não dá para fazer só um teste ou uma mudança de comportamento vai mudar a vida. Mas prova de esforço é ótima, nos diz como está a sua pressão durante o exercício, como está o eletro durante o exercício e depois do exercício, se tem arritmias, como é que está a capacidade funcional. Eu faço nos nossos pacientes o VO2, que também prediz a sua mortalidade e o quanto bem você vai estar no futuro. Como assim? Me explica mais sobre esse VO2. Como é que esse VO2 consegue indicar pra gente a nossa mortalidade, se a gente vai estar bem no futuro? Tudo isso vem, e por isso é importante qualquer pessoa que está fazendo isso aqui fazer com um médico que é dedicado, que sabe fazer isso daqui, e não tomar isso aqui ligeiramente. Porque isso aqui vem dos estudos de falha cardíaca, de transplante cardíaco. Então, quando eu estava, por exemplo, em Nova York, na Columbia University Hospital, lá é um centro de transplante muito grande. Aí lá tem uma médica chamada Donna Mancini, que é a autoridade de transplante. Lá, eles fizeram estudos para ver quem que precisa ou não precisa de um coração para ser transplantado. E o exame que eles tomaram em conta e viram que é o que prediz melhor quem vai morrer no próximo ano ou não é o VO2, que é analisar a performance cardíaca durante a atividade. E aí, naquela época, eles viram que se alguém tinha menos de 14, por exemplo, é o número deles, que eles encontraram, essa pessoa precisava entrar na lista de transplante elevada para ser urgente. 14 então, é o quê? A unidade que eles usam. Tá, uma unidade de medida. Isso, aí, por exemplo, só para... Então, chegava naquele número 14 e era já indicado. Significa que o coração não está bombando. Então, no nosso caso, por exemplo, agora eu uso o Whoop, ele indiretamente mede, não é a mesma coisa que fazer aquilo. Certo. Mas, por exemplo, o meu fica entre 42, estou tentando subir para mais de 45, e isso está no 90% do top da nossa idade, da minha idade, e para o sexo masculino. Então, sabendo que a gente está nesse topo, a nossa curva de mortalidade, a gente está empurrando ela para cima para a gente se manter vivo. Claro. Então, literalmente, é um dos melhores indicadores de viver. De promoção de vida, de você de longevidade. Estimular essa longevidade. Isso só pode ser feito com exercício. Dá para você usar suplementos, peptídeos, diferentes coisas, mas você tem que fazer o exercício. Então, eu há mais de 20 anos falo que a receita número 1, que é de graça, que você pode fazer de várias maneiras e que é a número 1 demonstrada em estudos clínicos de melhorar a sua vida, a sua longevidade, diminuir a sua mortalidade cardíaca, é o exercício. O exercício, seja qual for, contanto que você não seja uma pessoa sedentária. Sim, assim, a analogia de que se você é um couch potato, ou seja, se você está no sofá o dia inteiro, a tua mortalidade está aqui. Se daí você começar a fazer 15 minutos de caminhada todos os dias, você diminui a sua mortalidade de uma maneira tremenda, muito grande. Vai gerando vida. Vai gerando vida. Perfeito. Aí, a partir daí, você começa a fazer mais e mais, continua a melhorar ainda mais e mais a sua chance de ter saúde. Sim. E aí chega um ponto que já também mais do que certo, mais de 1 hora, 1h30 por dia, já também não vai aumentar a longevidade. Sim. No ponto de vista assim, de exames, por exemplo, exame de sangue, quais os exames que são necessários para poder manter essa pessoa, eu vou falar equilibrada fisiologicamente, né, balanceada fisiologicamente? O que a gente tem de mais indicado atualmente? De exame, por exemplo, de imagens a gente já falou, né? Fazer o da circulação coronária, também fazer as carótidas só para completar a parte de imagem, muito importante. Né? Essas placas na carótida aí é muito fácil de visualizar, não precisa, nem tem radiação, é um ultrassom super rápido, e se você encontra placas aqui, isso aqui te dá um risco de AVC. Caramba! Então, e é muito, muito fácil de achar e tratar. Então, essa é para completar a parte de imagens. E de laboratório, existem os marcadores tradicionais, né, de glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, de colesterol, novas
que se tem usado mais agora, que também usa há muito tempo, são os marcadores de colesterol avançado, que já se usa muito mais frequentemente, graças a Deus também agora, que são a proteína LPA, Lp(a), que são partículas genéticas que você pode ter uma aparência e uma conduta 100% de alguém saudável, mas se você tem essa Lp(a) elevada, que geralmente é genética, Ou o teu seja, risco... não está diretamente ligado aí, você desconsidera, para esse marcador específico, você desconsidera aí a dieta, o estilo de vida? Não tem relação com o seu estilo de vida, Entendi. nem com outros marcadores. Isso aí, principalmente genético, e 20% da população tem esse elevado. Eu tenho, meu pai infartou jovem, então eu tenho isso elevado, então eu sou muito mais agressivo com o meu próprio tratamento e de quem também tem isso. E é 20% da população. E o tratamento para isso é o quê? Você tem que, com certeza, se é alguém que já é super saudável, legal. Se não, tem que essa pessoa ser um exemplo de saúde, de exercício, dieta, Então estresse, você sono. consegue fazer o tratamento sem medicação? Abaixa um pouco, e aí tem um certo nível, depois disso, que a gente tem que abaixar com medicação. Com medicação. Medicações para abaixar esse colesterol Mas se o específico. cara é proativo, se o cara faz exercício, se ele se cuida, já é... Isso aí tem que fazer, porque... tipo, não tem como não, né? Não tem como não, você tem que... Aí, agora que o remédio também nem faz tanto você efeito assim. tem maior risco, então você quer fazer tudo o que você pode para minimizar esse risco. E aí sim, nesse caso, tem que agregar um remédio. Tem uns remédios agora em estudo que vão ser mais avançados, que são especificamente para esse marcador, que vão abaixar o nível desse marcador mais de 50%, quase 90%. Olha só. Então estamos em uma época bem interessante de novas terapias, muita coisa boa continuando a acontecer. Nem bem sair esse daí no mercado, eu vou começar a tomar e mandar para todo mundo que precisa, porque parte disso é o que eu estava falando, que desafortunadamente a metade dos infartados, o primeiro sintoma foi esse, entendeu? Eles não tinham um aviso prévio, porque as placas são poucas, vai criando pouco a pouco e de repente essa placa pode romper, infartou e morreu. Caramba. Então fazer toda essa bateria de exames e engajar não só na parte de vida saudável, mas de fazer esses exames, como eu falei, de imagem, esses de sangue, até como outros marcadores, como marcadores de inflamação. Hoje em dia a gente sabe que a inflamação piora o metabolismo, aumenta a obesidade, também piora a circulação e pode ajudar a quebrar essas placas. Então, marcadores de sangue de inflamação são outros muito importantes para o pessoal fazer rotinariamente. Esse nome inflamação, se falar, eu vejo assim, de uns 2 anos para cá, se falando muito, né? Principalmente você vê em rede social as pessoas comentando muito, você está inflamado. O que é? Porque sempre existiu isso, né, doutor? Isso, é bom que você falou isso, que sempre existiu, porque eu acho bom que agora saiu e quem seja que ajudou a trazer essa mensagem, ótimo, porque já há muito tempo existe isso, existem estudos sobre isso há muitos anos, mas se generalizou mais, porque há muitos anos atrás, por exemplo, alguém que tem artrite reumatoideia, né, que dói as articulações, é uma inflamação, é uma doença autoimune com inflamação, eles têm maior risco de infartar. Isso a gente já sabe faz tempo e muitas pessoas não fazem nada ao respeito. Então, a inflamação isso significa, por exemplo, você tem a coronária, você tem inflamação circulando no seu corpo, ou seja, tem células de inflamação que são como se fosse um agente com um neon ao redor deles, e eles estão circulando e vão alertando as células. E aí as células começam a se ativar e ficar reativas demais, e essas células pode causar obesidade, causa até as placas nas coronárias. Então, a inflamação afeta o cérebro, então afeta o metabolismo, a parte cardiovascular. Então, ela pode vir de externo e interno, né? Se é uma doença autoimune, mas externo com comidas inflamatórias, com cigarro, com poluição. Todos esses já estão demonstrados que causam inflamação, oxidação e potencialmente essas doenças que a gente está falando. E o papel do açúcar tem uma relevância nesse tópico da inflamação? Total. É o que eu falei de cozinhar. São várias, né? Açúcar é um deles. Açúcar agregado, e agora acabou de sair
o Robert Kennedy Jr. Trabalhou muito com o FDA para eles mudarem a pirâmide alimentar aqui dos Estados Unidos. Aquela que a base era carboidrato, então isso mudou? Eles mudaram. Olha Saiu só. essa semana e, assim, era horrível o que eles tinham antes, então não ficou Era perfeita. basicamente carboidratos de alto índice glicêmico ali embaixo, né? Isso. Que era tudo farináceo, processado. Isso, e as proteínas, os peixes, a carne era lá em cima, uma pontinha só. E aí... Eles basicamente invertiram isso. Opa! E, Pô, isso é um avanço, né? Foi muito, muito bom o que eles fizeram, exatamente por causa do açúcar agregado. O açúcar refinado realmente é veneno, não tem um papel na sua dieta e nem no seu corpo. Você não usa para nada. Não. Você só usa para ir no cérebro e causar um boost de energia exagerado. Sim. E o teu corpo fica, nossa, o que eu faço com todo esse açúcar aqui? Sim. E o que acontece? O excesso desse açúcar, todo mundo acha que vai embora, né, sai pelo rim. Não, o excesso desse açúcar se transforma em ácidos de gordura e se depositam na barriga do homem, na gordura visceral, que depois, dali, ela pode ir para a coronária e é o que causa um infarto depois. A gordura visceral, ela é essa famosa barriguinha ou ela é gordura das vísceras mesmo? É dentro. É dentro. Esse açúcar vai causar gordura externa também, mas visceral, sim, que é mais perigosa ainda, porque ela é inflamada, ela causa inflamação. O cara pode não ter barriga. Pode, né, não ter uma barriga muito grande, mas vai ter gordura visceral por conta... E essa fígado gorduroso, já escutaram falar muito, isso disparou nos últimos anos também, por causa de excesso de açúcar. E isso causa inflamação, entendeu? E aí continua a causar, sim, os ingredientes para cozinhar um infartado. Então, a gordura abdominal e visceral, as duas são perigosas, principalmente no homem. Tem maneiras de medir isso, dá para fazer o DEXA scan, que é um raio-x de baixa radiação, que você deita e mede exatamente a quantidade de gordura externa e visceral também, porque assim você deu uma maneira de, como a gente chama tanto de medicina de precisão e individualizado, você pode fazer uma terapia que diminua essa gordura e diminuir o teu risco de acumular essa gordura no coração, nas artérias, no cérebro. Todo mundo fala, eu tenho FOG, né? Tenho performance mental baixa. E tudo isso, muitas vezes, também é essa inflamação, excesso de açúcar, não dormir bem. O sistema vai ficando mais lento, né? O teu funcionamento. Isso, o açúcar, a inflamação vai recobrindo todas essas células, vai fazendo uma disrupção dos mecanismos dessas células, sim, que a gente precisa para as funções básicas. Aí, por isso que todo mundo vai ficar cansado, mau humor, estressado, inchado, já está mais gordo. A vida já tem o dia a dia corrido, né? Marido, esposa, filhos, vizinho, sogra, cachorro, neto, seja lá o que você tem, chefe. Se você agrega tudo isso aí, obviamente fica mais difícil. Caramba, é bastante coisa, hein? Uau! Ó, para você que está aí, ó, acompanhando a gente nesse bate-papo, eu estou aqui com o Dr. Carlos Zamora, aqui, cardiologista nos Estados Unidos. E a gente está falando sobre qualidade de vida, saúde, longevidade e você colocar em prática essa saúde, essa promoção de vida. Se você conhece alguém que vai se beneficiar de escutar essas informações, esse vídeo aqui, encaminhe para essa pessoa. Doutor Carlos, fala para a gente agora também um outro nome que eu tenho escutado com frequência, o tal do peptídeo. O que é peptídeo? De onde é que surgiu esse nome? O nome mudou? Ou resolveram, ou foi tipo inflamação, que é óbvio que já existia, isso, certo? Só que agora está em alta, né? Peptídeo. Sim. O que é peptídeo? É uma boa pergunta e a mesma história. Já existe há muito tempo, a gente tem peptídeos dentro da gente desde que a gente foi criado, porque é uma cadeia de aminoácidos. Basicamente são cadeias de aminoácidos e o que eu vejo é que desde dos peptídeos que são, acho que os mais populares da história, que são o GLP-1, que são o Mounjaro, o Ozempic, o Wegovy. Então, peraí, eles são peptídeos. Como é que chama? GLP-1? Isso. Mounjaro e Ozempic. Isso. Esses são peptídeos. Eles são peptídeos, então eles já existem há vários anos, só que era antes um remédio para diabetes. E eu lembro em 2016, 2017, eu vi os estudos que estavam sendo feitos para diabetes,
E eu falei, cara, para uma endocrinologista que estava palestrando, eu falei para isso aí não é um remédio para diabetes, não, isso aí é para obesidade e para longevidade. Opa! Eu falei até para ela brincando, sai fora que isso aí é para todo mundo, não é só para você não. E porque os estudos eram muito, muito claros e muito E válidos nesse aspecto. onde que um peptídeo, esse GLP-1, ele age dentro do nosso sistema? Qual que é a atuação dele? Sim, eles agem em ajudar você a suprimir a fome, que isso é muito importante para quem quer perder de peso, e eles ajudam também a acelerar a queima de gordura, principalmente o Monjaro, que são de segunda geração, e agora terceira geração que temos o Retatrutide, que já está terminando de ser estudado, já vai ser lançado logo, já tem de quarta geração, e já até agora existem orais e já não só injetáveis. Aí- Então eles atuam nesses mecanismos. O Retatrutide tem 3 mecanismos e agora tem uns de 4 mecanismos, aumentando a utilização de gordura e diminuindo a fome. Então, mas aí, como que, para você utilizar gordura do organismo, você tem que. É importante caminhar também com uma reeducação alimentar aí, né? Esse é um ótimo ponto. Não recomendo e só, como tudo, né? Não é só uma coisa, um milagre. Porque não é milagroso, Não né? é Eu um vou comer o milagre. que eu quero, eu sou Sim. mal educado do Se ponto você de só vista faz de assim, aí nutrição. você tá, como diz em inglês, setting yourself up for failure. Porque aí você não tá fazendo a base, Certo. e aí achando que esse milagre injetado vai fazer tudo por você. Tem que fazer uma educação alimentar, exercício, ver também os suplementos, ver os outros laboratórios e marcadores, porque como já está há um tempo no mercado, Sim. já se demonstrou que quem para de tomar esse remédio, se não fez esses ajustes de comportamento, eles voltam a ganhar em um ano, já ganhou todo o peso de novo. E aí tem um período, por exemplo, a pessoa que está começando a tratar com o Ozempic, o Monjaro da vida, tem sei lá, 3 meses, 6 meses, 1 ano. E para isso tem que aumentar o consumo de proteína e tem que ir para academia Claro, fazer. claro. Entendeu? Eu Você falo, a eles ponto- querem, o pessoal quer ter o músculo, Perfeito. mas você pode fazer até outros peptídeos que a gente pode falar depois que ajudam a aumentar músculo, que ajuda a memória, a parte cognitiva, mas você tem que fazer os outros passos necessários. Então, é muito importante ir na academia fazer peso. Não estamos falando de virar Arnold, Sim. mas de fazer Sim. exercício de resistência Sim. para manter o músculo. O músculo é um ótimo mecanismo de metabolismo. Então, o músculo ajuda você a aumentar seu metabolismo. Você não tendo uma quantidade mínima, pelo menos, de músculo saudável, você não vai manter um metabolismo saudável, principalmente quando você parar o remédio, o Monjaro ou o Ozempic. E esses são os peptídeos que puseram a palavra, eu acho, no mercado, mas existem vários outros peptídeos que não são necessariamente FDA approved ou são estudados tão extensivamente como esses, mas que estão sendo muito utilizados hoje em dia para diversos outros motivos. Interessante. Caramba. Que quando você fala de manter a massa magra, não tem jeito, né? Bom, eu por curiosidade mesmo, né? As explicações que eu aprendi ao longo da minha vida, né? Então, por exemplo, a gordura, né, corporal, né, a capa de gordura no nosso corpo, ela não tem vida, né? Ela não é uma célula viva, né? Bom, aí que tá... Porque ela não se... Deixa eu ver se eu... Aí você me corrige com o termo técnico. O que você falou, a massa magra, o músculo, é um mecanismo de metabolismo. Então, é o músculo que se alimenta dos nutrientes, né? Sim, da alimentação. o músculo pode armazenar energia que ajuda ao metabolismo. Tá certo a parte da gordura subcutânea, mas a gordura visceral, que Tá. dentro, que está ao redor dos órgãos do abdômen, essa é uma gordura ativa, Olha metabolicamente ativa, no lado ruim, entendeu? Então... Ela secreta substâncias que são inflamatórias, que ajudam a criar placa no coração, Entendi. entendeu? Entendi. Então, esse tipo de gordura é perigoso, por isso que é bom medir com ultrassom, com raio-x, de diversas maneiras, para diminuir esse tipo de gordura. Mas aí o fundamental de manter a massa magra, né? Porque às vezes a pessoa... Porque a gente escuta muito assim na linguagem popular, no dia a dia, a pessoa falando assim, eu perdi, a pessoa dorme, ela acordou, ela fala, emagreci.
né, 2 quilos. Sim. E existe uma diferença grande É, entre emagrecer e perder peso. E o que isso. eu percebo que a turma que está tomando aí Monjaro e Ozempic, as pessoas que estão talvez não sendo acompanhadas ou não colocando em prática o tratamento da forma certa, elas começam a ficar com a cara meio seca, meio Isso. quase que desidratada. É. E aí eu imagino na minha cabeça aqui que vai um pouco de líquido, vai gordura também, mas vai um pouco de líquido, vai um pouco de Sim, massa magra, claro. e aí você compromete aquilo que você estava falando no começo da nossa conversa, que é a longevidade, é manter o É, músculo, é manter o nosso sistema funcionando da melhor forma possível, com força, né? Com ótimo. vida. São duas coisas que eu já escutei e que, como você falou, e o que eu recomendo é que qualquer terapia, na verdade, e principalmente estas, tem que ser bem acompanhadas por um médico que até saiba sobre longevidade, sobre perda de peso. Por quê? Esses dois pontos. Do peso, que a gente em inglês chama o Ozempic face, que é o rosto de alguém que cai Uhum. tudo, né? Porque Sim. você perde músculo, você perde a viscosidade, a estrutura, até colágeno muitas vezes. Então, é o que eu falei, tem que manter a proteína, tem que manter os líquidos, não é só não comer nada. Então, se a pessoa não é orientada nisso, vai se sentir magra. E o pior ainda, que se está perdendo esse músculo, não está ajudando o seu metabolismo basal. E o outro é até pessoas que, por um período, eu vi comentando na mídia social sobre perder cabelo. Também? Não que eu tenha tomado Monjaro e isso aconteceu comigo. Não suspeitei Não, disso não, amigo. não foi o Não, que aconteceu comigo, não. mas Você não precisa tomar Monjaro para eu, nada, pô. eu Você não é um cara preciso. atleta, um cara exemplo aqui de saúde, Eu faço o longevidade e mais difícil, eu energia. gosto de fazer o mais difícil, mas é que eu adoro exercício. Então, Né? na verdade, eu ponho na minha cabeça que eu adoro, porque eu sei que é muito importante. Mas o que eu tinha visto na mídia social era que pessoas falando de cair o cabelo como um efeito secundário. O que acontece? Se a pessoa não está tomando as vitaminas, tá realmente desnutrida, vai cair cabelo, a unha vai ficar pior, a pele vai ficar pior. Então, é muito importante suplementarem com comida, com suplementos, Né? para evitar todos esses problemas que podem ser evitados e manter a perda de peso, se é necessário, Sim, com Monjaro, com sim. Ozempic. Então é um tratamento, é uma opção É. recomendável, Não né? é ir online, comprar o Ozempic, injetar e achar que tá Não, tudo não, bem. tem que ter um acompanhamento, tem que ter essa Que eu disciplina. vejo isso e não recomendo para ninguém, mas Perfeito, desafortunadamente eu vejo muita gente fazendo perfeito, isso. perfeito. Caramba, Não é brincadeira, você não tá comprando um galão de água é, ou de suco é, do teu supermercado. São remédios, são compostos que atuam no seu organismo. Você não quer brincar com isso. sim. Muito sério, gente. Então procure a ajuda de um profissional, seja acompanhado, acompanhada por um médico que sabe da sua saúde, que cuida da sua saúde. Agora, uma curiosidade, Dr. Carlos, Dr. Z, for Americans. Como que você, né, a gente fala muito sobre vida, fala muito sobre leitura de mundo, e não tem como a gente falar de leitura e percepção de mundo sem falar também de um critério de fé, não de religião, mas de fé, né? Uhum. Como que bate na tua cabeça, ou na tua visão, ou na tua jornada, essa experiência de fé? Você me contou uma experiência de fé tua que eu acho linda, Uhum. né? Uma experiência super marcante, versus a ciência. É uma pergunta profunda para mim, eu sei que para muitas pessoas. Eu cientificamente sei, porque eu gosto muito de prevenção e longevidade, que existem estudos que mostram que você ter fé e ser espiritual aumenta a sua longevidade, a sua saúde cardiovascular. Vi isso ao longo da minha carreira com pacientes que eu pergunto, que sempre gostei também de atender os idosos, e eu pergunto para uma velhinha de 90 anos, o que você fez, quais são as suas recomendações que você chegou tão bem a essa idade? E muitas vezes é a fé, estar envolvida no espiritual. Só que daí, ao eu internalizar isso, sempre tive fé, sempre acreditei, mas eu tive que precisar Deus me mostrar o que realmente significa a fé e o Espírito Santo, e internalizar isso eu mesmo. Eu sempre recomendei para todo mundo, fala assim, é muito bom, você pode ver mais por causa disso. Mas eu não tinha totalmente aceitado e praticado isso pelo fato de ser treinado
cientificamente e ser desde criança ter sido mais no lado nerd científico de Sim. racional e lógico. E então, para mim, foi no começo, na verdade, difícil de aceitar a verdade. Uhum. Foi muito difícil e graças a Deus ele me mostrou Olha só. assim, quase que com tapa, né? No meu caso foi de uma maneira que ele me pegou pela saúde para me mostrar, eu acho que com que uma das coisas que eu mais também valorizo e trabalho, né? Ele fez uma cura em mim que eu sabia que não era possível. E aí foi a Uau. primeira vez, e ele apareceu na minha mente falando que ia me curar, e eu falei, não sei não, é verdade mesmo? E quando eu abri os olhos eu tava curado Meu de Deus. algo que há um minuto atrás eu não estava curado. Então foi a primeira vez que eu falei, uau, Uma experiência, né? Vivenciou eu falei, mesmo, o né? cara existe sim, eu falei. Que maravilha. E aí foi o meu primeiro grande passo em começar a profundizar a fé e o que é Deus e significa Deus. Só que aí capítulo 2 ou 1,5, né, eu falar, aceito Deus, aceito Jesus, que foi quem eu vi, tive na minha visão e na minha cura. Uhum. E falei, tá, então aí como bom estudante de novo, e eu leio todos os dias sobre medicina, sobre a vida. Falei, tá, vou estudar, então vou ver lá, beleza, deixa eu pegar a Bíblia aqui, que eu já tinha talvez folheado algumas vezes na vida, mas achava sempre que eram historinhas de Sim. criança para dormir. Uhum. E era a verdade, Uhum. do que eu não conseguia. Sim. Eu achava que era uma guia Sim. como você viver, mas Claro, mas não encaixava na prática no teu dia a dia. não encaixava. Perfeito. E eu escutava, às vezes, comecei a escutar pessoas falando, não, que você se adentra na palavra, que a palavra é de Deus, escutar a palavra de Deus, e eu falei, tá bom. Que palavra é essa? Que palavra né, é? meu? Qual dessas 20 milhões de palavras que tem aqui você tá falando? Ai, Então eu falei, ai, deixa eu ler nesse Novo Testamento aí, ver o que esses caras escreveram. E só que aí, como um bom estudante, eu comecei a ler, mas como se fosse uma tarefa. Então todas as Sim. noites eu lia, falei, tá, vou ler X páginas por dia, até em tanto tempo eu termino. E não Sim, consegui. não ressoava, né? Não conversava com o teu íntimo. Desafortunadamente, não foi o suficiente para É. para me Mas a convencer daquilo. experiência te sensibilizou e Mas aí... aquilo já abriu para É, mim o claro, portal, mas claro. aí eu fiquei um tempo nesse limbo, acreditando que existe, mas não entendendo o quanto mais profundo pode ser o conhecimento e o relacionamento com Deus. Sobretudo, relacionamento. Você fala a palavra-chave, né? Porque muitas vezes a gente está falando de Deus, a gente fala da leitura da Bíblia, a gente fala da vida com o Espírito Santo, e parece ser uma coisa tão distante, né? Porque se a gente faz parte de uma criação, alguém nos criou. Esse que nos criou faz parte de nós. E essa parte que faz parte de nós, que é dele, também é parte dele. E Sim. aí é você ativar o que já está dentro de você, que eu imagino que é o que foi tua rota aí, né? De busca de Deus. E aí falou, beleza, deixa eu estimular agora essa parte espiritual, que tem, né, embasamento científico, a pessoa que coloca a espiritualidade em prática, ela promove coisas boas dentro do organismo, nas células, nos pensamentos, nas atitudes, no dia a dia, consequentemente, resultados bons e positivos. E aí você começou a nutrir essa coisa desse relacionamento, né? Porque muitas vezes se confunde fé com religião, e a religião é um conjunto de regras criadas por homens. E aí ao ponto de quando você lê a Bíblia e você busca a tua fé, você está estimulando o teu conhecimento dentro das escrituras, as escrituras sagradas, e dali para frente você começa a passar a ter esse relacionamento, né? Porque aí Deus, através do Espírito Santo, com os ensinamentos, é o pai falando para o filho, né? Olha o que eu deixei para você, meu filho, agora eu, através do Espírito em você, vou te ensinando cada passo, cada ideia, cada decisão que você vai tomar na sua vida, né? E aí, realmente, a palavra é relacionamento. Você foi bem certeiro nisso. E aí esse relacionamento é individual. Sim. Né? É um relacionamento que parte de cada um. E é como a gente estimula também, né, no nosso dia a dia essa relação com o Pai, né, com o Criador. Até para poder deixar claro aqui, né, Dr. Carlos, às vezes as pessoas estão procurando fora delas, né, essa relação, esse relacionamento com Deus. Para mim, o que eu posso falar, que eu
devo e quero transmitir para as pessoas é, primeiro, mostrar de onde que eu vim, que eu acreditava em Deus, mas era um negócio bem morno, quase temperatura ambiente. E Ou seja, imperceptível, né? tá Confortável, ali, assim, tá ali, tava, você sabe que tá ali, mas era o não... que era confortável, né? E aí eu tentei aprofundar um pouco, mas aí quando realmente a gente viu que eu e também a minha esposa, a gente tá muito, não estamos sendo realmente buscadores dele, eu acho que foi uma das maiores viradas de chave, viradas de vida espiritual e de vida pra gente, foi abrir realmente o coração. Perfeito. Abrir realmente para entender mais, procurar mais e aprofundizar então esse relacionamento. Porque é como um relacionamento também com alguém, né? Você pode estar ali no oi, se você não está se abrindo, se expondo mais e conhecendo da outra pessoa, não vai ficar superficial. Então, quando a gente decidiu falar, não interessa o resto onde você mora, qual que é a igreja, a religiosidade toda, vamos aprofundizar aqui o canal direto com ele. Aí foi onde realmente acelerou de uma maneira muito, muito, muito rápida o relacionamento e o como a gente vem sentindo. E daí também, obviamente, as bênçãos e os ensinamentos que vêm aparecendo. Então, depois disso, várias outras experiências aprofundizaram cada vez níveis mais profundos em mim. O entendimento, a comunicação realmente o que você fala no dia a dia com ele, a interação. Tô forte, hein? Forte. Foi e ainda está sendo uma jornada. Cada um tem gente que já nasceu com muita mais instrução do que eu nasci neste âmbito. Tive pais que eram católicos e falavam muito sobre Deus, mas o nível de aprendizado agora, acho que já como adulto também, tem sido exponencial, né? E aí cada evento catalisa ainda mais, né? Quando eu fiz o Legendários, por exemplo, foi um que nos últimos 24 horas do evento, eu estava em conexão direta aí com ele, não estava nem me preocupando no que estava acontecendo, o que tinha que fazer, não fazer, estava muito conectado e foi uma das outras próximas vezes que eu entendi mais sobre o Espírito Santo, porque na minha percepção superficial e básica era tipo, te abençoa o Espírito Santo, mas realmente você entender e absorver que ele está com a gente e que ele nos abençoa com isso, eu acho que é um superpoder que todo mundo deveria procurar e entender. Porque eu demorei mais de 40 anos para começar a entender Então mais. é possível, né? Mas é possível. E possível, não é só... Um cientista. Então, e aí não é questão de ser mais ou menos inteligente, eu acho que realmente a questão de tirar o ego e orgulho e abrir o coração. Esse eu acho que é a mensagem mais importante para qualquer pessoa, e aí isso vai acontecendo e vai ir acelerando nas suas vidas. Maravilha, cara. Show de bola. Obrigado pelo nosso bate-papo. Ótimo. Muito obrigado. Edificante. Obrigado por compartilhar tua jornada, tua história. Valeu. Não só de fé, mas sobretudo a de trabalho também, né? Tua jornada de trabalho como médico, como cardiologista, cuidando aí das pessoas, né? Sim. E para você que está curtindo o nosso bate-papo aqui, não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar seus comentários e compartilhar com familiares e amigos. Até a próxima e não esqueça também de seguir o Instagram do Dr. Carlos Zamora. Beijo para vocês.